Muito bem, dou-vos então as boas-vindas ao nosso It's Time to Talk About. Efetivamente é o primeiro evento de 2023 do ITSMF Portugal e durante a próxima hora vamos falar sobre Enterprise Service Management, partilhando então a visão da Microfocus sobre esta questão. Entretanto, e como habitualmente acontece, antes de mais, muito obrigada a todos os que entretanto se vão juntando a nós, mas como habitualmente acontece, antecipamos já o nosso evento de quinta-feira, dia 23 de fevereiro. Nessa altura vamos receber a LRQA, que nos vai falar então sobre estas principais alterações, um tema que também nos juntou no final do ano passado e que volta então a ser notícia e volta a inspirar o nosso debate de 23 de fevereiro. O orador vai ser Agostinho Lerma, ele é especialista em TI para o sul da Europa e as inscrições vão abrir na próxima semana, por isso fiquem atentos, acompanhem-nos também nas nossas redes sociais, porque vai ser de facto por aí que vamos começando a comunicar e a conversar sobre este tema que nos junta então a 23 de fevereiro. Hoje temos o orgulho de receber o Jaime Abreu, ele é Pre-Sales Consultant da Microfocus, mas já tem mais de 20 anos de experiência na área da consultadoria, com múltiplos projetos internacionais. O Jaime vai então partilhar connosco algumas das suas experiências nesta área e também como é que foram superados os obstáculos em diversas ocasiões. É a partilha dos habituais use cases que também aqui nos trazem, aqui nos juntam. Depois, na segunda metade do nosso encontro, abrimos então o espaço a debate, moderado pelo António Bento, da direção do ITSMF Portugal, e é nessa altura então que poderão também usar do chat para colocar as vossas questões e fazermos uma conversa um pouco mais direcionada, por assim dizer. Muito obrigada então a todos, muito obrigada também ao Jaime pela disponibilidade para passar connosco esta tarde de It's Time to Talk About. Jaime, o comando fica então desse lado, vamos a isso. Ok, vou partilhar. Bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do ITSMF para que nos dê esta oportunidade de partilhar as nossas experiências que tivemos em clientes na implementação de diversos projetos de ESM, Enterprise Service Management. Enterprise Service Management. Queria só apresentar-me, complementando a informação que a Daniela deu. O meu nome é Jaime Abreu, desde 2000 que trabalho nesta área de gestão de serviços, implementando projetos e soluções, tanto em Portugal como fora do país. Estive até dezembro de 2022, portanto, até há um mês atrás, na unidade de serviços profissionais da Microfocus, que é a unidade que faz os projetos, só que agora esta mudança para a pré-venda é muito recente, foi só agora em janeiro. Por isso, todos estes projetos, todos estes use cases que vou apresentar e vou partilhar com o fórum, são projetos onde eu estive sempre envolvido. Na apresentação de hoje, gostaria de partilhar com o ITSMF a nossa experiência nesta implementação de Enterprise Service Management dos nossos clientes. Gostava de partilhar as dificuldades, os fatores de sucesso e as lições que aprendemos com esta temática. E se o ESM é um tema que está na vossa agenda, espero que esta sessão vá de encontro às vossas expectativas. A agenda para hoje vai ser muito rápida para a apresentação. Em primeiro lugar, queria fazer uma breve introdução do que é a Microfocus. Depois vamos falar um pouco do Enterprise Service Management, quais os conceitos, quais os objetivos, os benefícios que os clientes podem ter ao adotar esta prática. Depois vamos falar aqui sobre 3 use cases e, no fim, as lições que aprendemos nesta implementação e que estamos a levar para os futuros projetos. Começando pela Microfocus, não me vou alongar muito, porque muitos de vocês já devem conhecer. A Microfocus é uma empresa originalmente inglesa, tem mais de 40 anos de experiência e é uma empresa focada única e exclusivamente em Enterprise Software. Inclusive é uma das top 10 exclusivos sobre Enterprise Software. É uma empresa que gera cerca de 3 bilhões de dólares de revenues, tem mais de 40 mil clientes e tem mais de 300 produtos, ou linhas de produtos nesta área. Em relação à dimensão da companhia,
tem cerca de 12 mil empregados, temos escritório em 45 países, incluindo em Portugal. E a Microfocus foi uma empresa que foi, ao longo da sua história, foi sempre crescendo, tanto organicamente como também por aquisições. E há cerca de 6 anos houve uma fusão entre a Microfocus e a unidade de software da HP, que é conhecida como o HP Software, e que fez esta nova Microfocus, que é a fusão entre o legacy dos mainframes, dos COBOLs, e todo o portfólio de software que veio da HP, que foi, pessoalmente foi daí que eu vim também, os OpenViews, os Mercury, os Peregrinos, etc., e encaixaram nesta empresa que é hoje a nova Microfocus. Como adquirimos e também somos adquiridos, em fevereiro a Microfocus vai iniciar um processo de fusão com a OpenText, que fomos adquiridos agora muito recentemente. Por isso vamos ser maiores ainda e espero que com muito sucesso. Após a apresentação da Microfocus, queria então passar para o Enterprise Service Management. O que é? Normalmente, eu quando falo sobre este tema com clientes, eles colocam-me 5 perguntas. A primeira pergunta é o que é o Enterprise Service Management? E o ESM, como nós chamamos, resumidamente, é estendermos os conceitos de gestão de serviço que nós conhecemos hoje em dia no IT, ITSM, COBITS, ITILs, etc., para áreas fora do IT. E estendemos estes princípios para conseguirmos melhorar a performance destas equipas de back-office. Perdão. A melhor descrição que eu encontrei até hoje foi deste senhor Stephen Mann, que tem esta descrição sobre o que é Enterprise Service Management. A segunda pergunta que normalmente me colocam é como é que surge este conceito da ESM? Portanto, o conceito da ESM não é novo, já existe há muitos anos, é quase tão antigo como o do ITSM, só que nos últimos 5 anos tem tido muita atração nas organizações. E, na minha opinião, tem tido esta atração e este interesse por 2 fatores importantes. O primeiro é a era de modernização digital que as empresas e organizações estão a atravessar, onde têm que modernizar e gerir os negócios de back-office. E o segundo é a modernização que as ferramentas de ITSM evoluíram durante estes últimos anos e têm durante estes últimos anos, que fazem com que estes 2 fatores os clientes comecem a olhar para o ESM com algum interesse. Outra pergunta que me costumam fazer é como é que eu posso beneficiar de Enterprise Service Management? Para onde é que eu hei de adotar esta prática? E eu diria que as principais candidatas serão sempre grupos de pessoas ou grupos de uma organização que interajam diretamente com outras pessoas, ou por e-mail, listas de distribuição, onde os pedidos de serviço venham por PDF, templates do Word, onde haja uma necessidade de haver um fluxo de aprovação. Todas estas áreas são candidatas a Enterprise Service Management. Neste caso, temos aqui este exemplo, por exemplo, departamentos de legal, departamentos de gestão de edifícios, recursos humanos, operações de negócio, todas estas áreas beneficiam de adotar esta prática. A pergunta que segue, que é sempre uma das mais difíceis de responder, é como é que então eu posso adotar e como é que eu vou crescer ou estender esta temática para a minha organização. E esta pergunta é sempre a mais difícil de responder porque, apesar de este conceito já existir há muitos anos, não existe na indústria uma unanimidade sobre qual a melhor framework ou quais as melhores práticas a serem adotadas. Existem sim pessoas que acham que o que se deve fazer é uma cópia integral do ITIL e dos princípios do ITIL para as outras organizações. Há quem ache que o ITIL e os conceitos de ITIL não se aplicam a outras organizações pela sua disparidade e sua especificidade. Então, dizem que será uns processos criados de novo, de raiz, e há aqui um middle ground que normalmente
na minha opinião, é o que está mais correto, que é vamos aplicar os princípios do ITSM onde eles se aplicam, ok? Com a especificidade que estes novos negócios podem trazer. Sendo assim, a resposta nunca é muito clara. Aqui a resposta é sempre base sempre da vossa experiência. No meu caso particular, esta descrição que temos aqui do Steve Mann ajudou-me imenso nos projetos, e quando eu cheguei a pontos, a roadblocks que eu não conseguia ultrapassar, voltei sempre para o ITIL para ver quais são os princípios do ITIL e do ITSM para conseguir ultrapassá-los. A última pergunta que normalmente os clientes me fazem é: ok, tudo bem, eu quero implementar, estou interessado, agora quais são os benefícios que eu vou ter? E os benefícios são, primeiro, é ter visibilidade sobre o negócio das outras áreas, colocando todos os pedidos que fazem a uma determinada área numa ferramenta de ITSM, temos toda a parte de relatórios, analíticos, SLAs, um processo, etc., que nos vão ajudar a ter visibilidade do negócio e do que é as operações das outras áreas. Depois temos aqui duas que eu coloco sempre em conjunto, que é conseguimos entregar soluções facilmente e entregamos soluções inteligentes aos utilizadores. Hoje em dia, tanto as ferramentas de ITSM têm capacidades nativas de low-code ou no-code, que faz com que os ciclos de construção de um fluxo ou de um workflow sejam muito rápidos, e têm capacidades de business intelligence e inteligência artificial para nos ajudar e ajudar os utilizadores tanto a criar pedidos como a resolver os pedidos que têm aos operadores. A seguir temos sempre a melhoria contínua dos processos. Temos um processo, temos SLAs, temos KPIs que podemos medir e facilmente vamos identificar os bottlenecks e os problemas que cada processo tem. Depois temos automatização dos processos, e aqui eu acho que traz muito valor, recorrendo ao ITIL V4, que fala sobre a cadeia de valor. A automatização de processos será, a mim, o principal tópico onde os clientes podem tirar valor sobre esta temática. Há muitos clientes que também procuram capacidades de chargeback, de poderem, no mínimo, dar uma sensibilidade, uma visibilidade dos custos que eles têm a outras áreas orgânicas. E, por fim, maximizar os ativos IT com a redução de custos. Já que temos ferramentas de ITSM dentro de casa, por que não usar as mesmas que já estão implementadas, que estão a funcionar para outros negócios, para suportar outras organizações? E estes são os grandes conceitos que eu vejo e grandes benefícios para quem queira adotar esta temática de Enterprise Service Management. Passadas estas 5 perguntas, vamos aqui para os use cases. Eu quis partilhar aqui 3 casos, 3 projetos, porque cada um deles tem uma particularidade que eu considero interessante. O primeiro projeto foi o meu primeiro projeto de Enterprise Service Management, por isso foi o mais desafiante nessa altura. Foi um projeto, para um cliente que é um banco cá em Portugal. Houve uma renovação, um projeto de renovação tecnológica, e dentro desse projeto houve uma parte do scope que houve aqui um change request, porque o cliente tinha uma dificuldade, tinha um desafio pela frente, que era estender a gestão de serviço à direção de operações ao banco. Estamos a falar, quando falamos desta direção de operações, estamos a falar de o apoio direto que o banco dá aos utilizadores que estão no balcão. Estamos a falar de, por exemplo, os casos mais comuns que um cliente tem uma conta bloqueada e não sabem porquê, ou querem fazer um contrato e o cliente não tem capacidade, ou não aparece aquela conta ou aquele cliente para fazerem o contrato. É sempre operações ao mundo do banco em si. E o que o cliente tinha era os utilizadores do balcão, os empregados do balcão, utilizavam o telefone ou o e-mail para fazerem os pedidos a esta direção de suporte. Não havia nenhum conceito de serviço, nem nenhum catálogo de serviços.
Os utilizadores de balcão não tinham visibilidade sobre os seus pedidos, nem sobre os pedidos do próprio balcão. Isto também foi uma novidade para nós, que há muita rotação de pessoas entre balcões, por isso qualquer pedido que uma pessoa faça tem que ser visível para todos os colegas do balcão. Não havia SLAs associados, por isso eles nunca sabiam quando é que podiam dar uma resposta ao cliente e não havia nenhum processo definido. Este projeto, como eu disse, foi o meu primeiro e foi muito desafiante. Felizmente, do lado do cliente, tínhamos uma gestora de projeto que nos colocou este desafio. Nós aceitámos o desafio, colocámos a ela o desafio de irmos para uma temática de Enterprise Service Management, que ela aceitou. E tivemos aqui algumas dificuldades. A primeira foi nós não conhecíamos o negócio do banco. Depois, quem estava no banco não sabia o que era gestão de serviço, não percebia estes conceitos em abstrato, onde houve vários workshops a explicarem às pessoas. Cometemos também um erro, que foi falarmos com os vários stakeholders das várias áreas que suportam os balcões, e eles cada um deram-nos as suas atividades, com as suas especificidades. E nós começámos com uma folha em branco, começámos a desenhar workflows e chegámos a uma altura que tínhamos cerca de 13 ou 14 workflows para implementar isto. Não fazia qualquer sentido. Então, o que nós fizemos foi olhámos para o ITIL, voltámos para o ITIL e pensámos, não, isto não pode ser, vamos tentar aplicar os princípios do ITIL. Agregámos todas as especificidades que estes negócios tinham em processos estruturados e baseados nas melhores práticas. No final conseguimos fazer apenas 2 processos, um para gestão de serviço, para um pedido de serviço, e outro para um pedido de suporte. A especificidade toda de cada negócio, de cada pedido de serviço, foi colocada na ferramenta, uma funcionalidade que a ferramenta tem nativamente, que se chama Fulfillment Plans, que é eu conseguir pedir informação adicional a pedidos, ter ações adicionais e tarefas automáticas. Portanto, é uma parte técnica da ferramenta, não vou entrar por aí, mas conseguimos dar aos utilizadores do balcão uma capacidade de self-ticketing e uma criação de um catálogo único, que melhorou muito a experiência deles. Neste catálogo eles conseguem ver tanto os seus pedidos como os pedidos do próprio balcão, conseguem tomar e comunicar diretamente com a área de operações. Aqui houve uma coisa engraçada na construção do catálogo, porque após nós conseguirmos fazer os serviços, workflows e tudo, começámos a estruturar o catálogo de serviços e pensámos logo à cabeça, não, vamos fazer 2 áreas, a área DSI e a área DSO, e as pessoas do balcão, consoante o que querem, navegam. Quando pedimos o feedback às pessoas do balcão, eles reestruturaram no catálogo todo para coisas completamente diferentes. Eles dividiram por áreas de negócio, que tem a área do crédito, tem a área de clientes e contas, tem uma área de seguros, tem uma área de contratos, e dentro de cada uma destas áreas, depois há lá pedidos de DSI, da DSO e outros, mas eles não querem saber do que é, eles nem querem saber para onde é que vai, eles só querem aquilo e sabem navegar naquele catálogo. Isto foi um dos grandes fatores de sucesso. Depois conseguem fazer tracking de pedidos e ter a noção dos SLAs. Importámos uma base de dados de conhecimento que estava nesta equipa que atendia aos telefones, tinha num e-mail com perguntas e respostas, importámos esta base de dados de conhecimento. Temos agora 3 canais de suporte para os clientes, como um portal web, uma app mobile que podem ter no telefone ou o e-mail. Temos relatórios e análise de dados. Temos capacidades de machine learning sobre os pedidos que o balcão usa, e a plataforma de ITSM deixou de ser uma plataforma de ITSM e passou a ser uma plataforma crítica para o banco. Depois, após este projeto, que foi um grande sucesso, tanto internamente no cliente como para nós, que hoje é uma referência nossa, fizemos aqui outras iniciativas. Ongoing,
e em princípio deve acabar lá para março, abril. Temos uma iniciativa para automatização de processos e integramos diretamente com as ferramentas de negócio. E temos também planeado uma iniciativa para a utilização do agente virtual com o objetivo de diminuir o número de pedidos e automatizar os que forem possíveis. Um segundo projeto tem também uma particularidade interessante. Já agora, o primeiro projeto, não, acho que é mais ou menos público, nós, apesar de não escrevermos, é o Monte Pio. Este segundo projeto tem uma particularidade também interessante. É uma empresa pública em Portugal que tem várias áreas de negócio, entre elas tem uma área de ação social, tem uma área de saúde, e a nossa relação com este cliente começou com uma primeira fase de implementação de uma ferramenta ITSM para um hospital. Depois houve um alargamento, uma segunda fase, que era alargar o ITSM para toda a organização. E em a terceira fase deste projeto foi a extensão da gestão de serviços para o Departamento de Recursos Humanos. A particularidade deste projeto, e que eu considero interessante, é que esta terceira fase foi feita exclusivamente pelo cliente. Nós tivemos só aqui 2 ou 3 interações em reuniões, só para o ajudar e direcionar, porque de resto o cliente tinha uma equipa técnica que já com muita experiência em implementação de ferramentas e de soluções, inclusive algumas de ITSM, por isso eles rapidamente, porque a nossa solução também é low code, no code, eles rapidamente adquiriram as valências e as competências necessárias para se desafiarem eles próprios e seguirem com isto. O desafio que eles tinham pela frente era um departamento de recursos humanos onde os empregados usavam o e-mail para uma lista de distribuição e fazerem os seus pedidos de recursos humanos, como um pedido de uma declaração bancária para o banco, um problema qualquer no recibo de vencimento que tinha que ser corrigido. Não tinha um catálogo, não tinha nenhuma ferramenta de self-service, não havia SLAs e não havia processos definidos. Após o próprio cliente ter implementado, tem um catálogo único para todos os clientes da instituição. Criaram 2 fluxos específicos para os recursos humanos baseados quase nas melhores práticas de ITIL. Tem um self-service com tracking e pedidos de SLAs. Suporta vários canais, web, mobile, agente virtual, e estamos em ongoing a fazer com eles um processo de onboarding e offboarding de empregados, atribuindo perfis de utilização, atribuindo perfis aplicacionais aos empregados e também retirando, no caso do offboarding. Temos também planeados com eles, agora para 2023, mais 2 iniciativas, uma de automatização dos processos com a ferramenta do RH, ou seja, há muitos processos e pedidos de RH que hoje carecem de tratamento manual na ferramenta do RH System e que nós queremos automatizar, já temos definidos alguns use cases. E a segunda iniciativa é fazer a extensão de ESM para áreas de negócio que impliquem chargeback. Temos já um use case, que é uma repografia do próprio cliente, onde ele quer dar visibilidade às outras áreas de negócio de todo o trabalho que fazem e todos os custos associados que eles têm com as áreas de marketing, etc. Já agora, só para ficar claro, este cliente é a Santa Casa, que com toda a sua abrangência e todas as empresas que lá estão dentro. Por fim, vou acelerar aqui um bocadinho, temos um projeto que foi o mais complexo que nós fizemos. A empresa é uma telco no Catar, foi a empresa que suportou toda a comunicação do Campeonato do Mundo. Nessa sequência, houve um grande programa para a renovação tecnológica do cliente, desde data centers, aplicações, servidores, etc., onde estava incluído o projeto de ITSM. No projeto ITSM tínhamos aqui algumas temáticas que o cliente queria, que era a implementação de um processo de cibersegurança e de um processo de segurança física. O desafio que o cliente tinha era que tinha uma equipa de segurança que se recusava a usar a ferramenta de ITSM, porque os processos não estavam adaptados à sua realidade. A equipa de segurança
usava exclusivamente uma ferramenta de gestão de eventos, que era onde eles recebiam toda a alarmística de segurança e dos alarmes, todos os eventos de segurança onde apareciam. Depois faziam toda a gestão em folhas de Excel. Eles não conseguiam medir o nível de serviço associado às equipas. Havia uma falta de comunicação entre as equipas de segurança e as equipas do IT, porque cada vez que a equipa de segurança detectava uma vulnerabilidade e necessitava de que as equipas de IT implementassem patches nos sistemas, faziam-no por e-mail. Para a segurança física, havia pedidos de acesso a data centers ou a localizações sensíveis que eram feitos por e-mail. E não havia qualquer planeamento, não havia aprovações às visitas do data center, as pessoas, os técnicos iam para lá sozinhos. A juntar isto tudo, era um ambiente um pouco complexo e grande, e sofremos um pouco por haver muitas equipas subcontratadas a fornecedores externos. A implementação, o que é que nós fizemos? Tivemos o grande desafio foi na cibersegurança. Eles usam uma metodologia que tem como base 7 fases, que é Detection, Identification, Isolation, Mitigation, mais ou menos assim. Eles veem um evento de segurança ou um incidente de segurança como um único registro que inicia e depois vai acabar no fim. Quando nós nos sentámos com eles e começámos a levantar todas estas atividades, nós acabámos com um fluxo com 16 fases, que não era execuível, nem sequer era fácil de mexer, nem de manter. O que nós fizemos foi, voltámos para o ITIL, olhámos novamente para o ITIL, e no ITIL cada processo tem um único objetivo. Isso foi isso que nós fizemos. Nós partimos este processo grande que eles tinham em 4 fluxos de trabalho. Um seria o próprio evento de segurança, que seria analisado, depois seria o incidente de segurança, depois seria, quando havia necessidade, um fluxo para um false positive, que era quando detectavam alguma coisa, mas na realidade não era nada, e depois um tuning de políticas de segurança. Portanto, fizemos 4 fluxos de trabalho baseados nas práticas ITIL. Fizemos uma segregação de dados entre as equipas de segurança e as equipas IT, para que a informação sensível da segurança não esteja disponível para outras equipas. Integramos toda a alarmística que eles tinham na plataforma deles para dentro do ITSM. Automatizamos as alterações das políticas de segurança diretamente na CMDB. Fizemos interoperabilidade entre o mundo IT e o mundo de segurança. Exemplo, a seguir eles aplicarem ou fazerem o que eles chamam um rule tuning para a resolução de uma vulnerabilidade, automaticamente nós criávamos os processos de gestão de alterações para que as equipas do mundo IT pudessem aplicar os patches e fazer todas as atividades que fossem necessárias para fechar o tema deles. Muitos relatórios e análises de dados, melhorámos a eficácia e eficiência da equipa, utilizando as capacidades de machine learning, e depois, sobre a parte de segurança física, fizemos um processo de gestão de acessos e agendamento a sites privilegiados, onde integramos diretamente com os processos de ITSM, nomeadamente o processo de gestão de incidentes e o processo de gestão de alterações. Ongoing, após, portanto, este projeto acabou em novembro de 2022, houve um freeze por causa do Campeonato do Mundo e agora iniciamos um novo Change Request, que é uma nova extensão para os processos de gestão de edifícios, mas muito focado no data center. Estamos a falar de eletricidade, ar-condicionados, etc., para incorporar mais uma nova equipa. Após estes 3 projetos, quais são as lições que nós aprendemos? Em primeiro lugar, é começar como o que nós chamamos a low hanging fruit, ou seja, a fruta na árvore está logo aqui à mão, não é? Que seja todas as áreas de negócio ou áreas de back-office que usem e-mail como meio de comunicação, que necessitem de aprovações, que usem templates de PDF, do Word para comunicar e para que eles tenham os seus serviços, serão as áreas onde nós devíamos começar.
Depois, quando temos identificadas as áreas, fazemos vários workshops com stakeholders e definir scopes e objetivos do projeto. Aqui, depois, aconselho vivamente a seguirem alguma metodologia de implementação e esta metodologia que toque nestas 4 áreas. A organização, temos que ter os stakeholders envolvidos, os corretos, temos que ter um canal de comunicação com a organização para gerir as expectativas que os stakeholders têm sobre a solução que vamos implementar. Depois, use cases e produtos, nós tenhamos as histórias do projeto e os use cases adequados para os produtos que nós temos. E aqui, a experiência que eu tenho é que estes use cases vão mudar muito. Inclusive, mesmo eu assisto que estas pessoas que não estão neste mundo IT e de TSM não têm a noção do que é, nem deste mundo abstrato. Acontece-nos várias vezes de redesenhar estes use cases. E por fim, em termos de implementação, fujam a tudo o que seja desenvolvimento, mantenham-se na configuração, senão vão pagar mais tarde pelos upgrades, etc. E outro ponto que é muito importante é os dados, a qualidade dos dados que o cliente nos dá. Nada mata mais depressa um projeto do que a aplicação ter dados errados ou dados incompletos, que as pessoas deixam de acreditar e deixam de usar. Depois, outra lição, outro conselho é não comecem com uma folha em branco, agarrem no ITIL e vejam quais as diferenças entre o ITIL e o que o cliente necessita. Tentar keep it simple, não tentem fazer ou estender a gestão de serviço para funcionalidades de outras ferramentas de outro tipo de negócio. Cada processo tem um objetivo, e isto foi muito importante neste projeto do Qatar, senão tínhamos hoje um workflow imenso. Fazer regularmente protótipos com os clientes. Aqui, ao contrário do ITSM, onde se calhar 2 ou 3 protótipos e roleplays com os clientes nós chegamos a uma solução final, neste caso do ESM, tenho notado que tem sido muito mais difícil. Portanto, regularmente fazemos protótipos com os clientes para ver se estamos no caminho certo e se a expectativa deles estão corretas, e usar as funcionalidades nativas que a ferramenta de ITSM traz. Se vocês agarrarem qualquer área de back-office e lhe derem uma base de dados de conhecimento, um portal self-service, ticketing, SLAs, já é um ganho imenso para qualquer área. E por fim, o grande valor que nós trazemos para as organizações é a automatização de processos. E aí a cadeia de valor com o ITIL V4 estamos mesmo no ponto. E pronto, era isto que eu tinha para partilhar com vocês hoje. Estendi-me um bocadinho mais do que devia, peço imensa desculpa. Muito obrigado. Jaime, foi um gosto ouvi-lo. Muito obrigada por esta partilha tão rica sobre Enterprise Service Management. Também naquele momento em que nos explicou como é que as empresas podem beneficiar do ESM. E muito obrigada também pela partilha destes casos práticos e desses problemas que, ao fim e ao cabo, vão pautando o dia-a-dia de quem está nestas áreas e a forma como foram sendo ultrapassados todas estas dicas. Muito obrigada, Jaime. António Bento, creio que já estamos então a postos para esta nossa fase de debate, de troca de ideias, de perguntas. Já lancei também aqui o desafio no nosso chat para quem nos acompanha colocar as suas questões e a próxima meia hora, sensivelmente, vai então ser passada assim. António, vamos a isso? Vamos também. Jaime, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Daniela. Boa tarde a todos. Começo por agradecer ao Jaime e à Microfox, à equipa, a disponibilidade que tiveram em estar aqui connosco. Foi um gosto enorme preparar e, sobretudo, estar a ouvi-los hoje na pessoa do Jaime. Parabéns pela apresentação, porque efetivamente nós conseguimos conciliar aqui a vertente muito rapidamente do que é o conceito, mas sobretudo estar a explorar os casos, que é sempre aquilo que nos enriquece bastante e gera depois aqui mais questões. Renovando a questão que a Daniela colocou ao fórum, não hesitem em colocar as vossas questões. Eu naturalmente tenho aqui uma série de questões que vou lançando
para a mesa para ir analisando aqui com o Jaime e dialogando, mas daremos sempre preferência, naturalmente, àquilo que forem as participações aqui do nosso fórum. E, portanto, resta-me também fazer um alerta para que daqui a 15, 20 minutos teremos um inquérito a circular só para recolher o vosso feedback, que nos é tão importante, relativamente à sessão e relativamente à mais-valia que vos trouxe, para podermos continuamente também melhorar. Jaime, mais uma vez renovando o agradecimento, lançaria aqui duas questões, vamos dizer, mais genéricas, para começarmos aqui com uma componente, se quisermos, mais multicultural, e que tem a ver, a primeira, com a própria Microfocus e a vossa experiência global, e em termos de implementação de projetos na prática, saber se vocês sentem ou que diferenças sentem, quais são as principais diferenças entre diferentes culturas na implementação de frameworks e de modelos de ESM. Em particular, tivemos aqui dois exemplos e dois casos portugueses, no fundo, um da administração pública e outro ali na fronteira, não é? Porque o Banco de Portugal está ali... Não é o Banco de Portugal, é o Banco Montepio, desculpe. É um banco em Portugal, é o Banco ok. Montepio. Então, lápis meu... Não tem problema, muito bem. Então, um público e um privado, portanto, sim, nesse sentido, mas estamos aqui em culturas organizacionais lusas, digamos assim, e depois a experiência no Qatar, um meio cultural totalmente distinto, um contexto totalmente distinto. Portanto, a primeira questão era mesmo perceber quais são as principais diferenças e desafios que vocês sentem em termos de gestão de programa e de projeto entre culturas distintas. A segunda questão tem muito a ver com o próprio conceito, porque eu estava a ouvi-lo e, no fundo, para um cliente, para alguém que esteja a começar, uma organização que queira começar, como é que nós enquadramos, por exemplo, o ESM face a projetos de BPM, por exemplo, em que, a determinada altura, do ponto de vista da venda, tocam muitos dos pontos que nós vimos aqui como benefícios e como potenciais impactos. Portanto, começaríamos por aqui e depois seguiremos. Obrigado. Certo. Então, começando pela primeira pergunta, há uma grande diferença entre os europeus. Nós, Portugal, não somos muito diferentes do resto dos europeus. Estamos muito mais estruturados do que no Qatar. Temos a noção de algumas necessidades e que muitas vezes o investimento que eu vou fazer agora vai-nos dar frutos no futuro, e os clientes cá em Portugal têm muito essa noção, e temos conseguido ter pelo menos temos essa maturidade. No Qatar, o ambiente é diferente. É diferente por várias coisas, porque já dentro do Qatar, ou dentro desse mundo do Médio Oriente, nós temos dois tipos de pessoas. Temos os árabes, que normalmente são as pessoas que têm mais noção das coisas, e depois temos muita mão de obra indiana. E aí, com as pessoas indianas é mais difícil trabalhar. É mais difícil trabalhar porque eles não têm um pensamento estruturado como nós, europeus. E eles acham, por exemplo, é muito difícil, por exemplo, explicar-lhes a eles o que é um âmbito de um projeto, e que nós definimos um âmbito e que nós fizemos um documento de especificações, e ao fazer esse documento de especificações, é o que nós vamos implementar. Eles não entendem isso. Eles acham que estamos sempre prontos para mudar, porque se calhar é a realidade que eles usam lá também, não é? Portanto, eu acho, essa é a grande diferença que eu noto. Eles não têm ainda a percepção nem a maturidade para entenderem ou estarem preocupados com estas temáticas do ITSM ou do ESM, que são muito impostas pelo management. Cá em Portugal e na Europa, pela experiência que eu tenho, as próprias pessoas veem valor nisto. Os próprios operadores que resolvem os tickets veem valor em criar bases de dados de conhecimento, veem valores em colocar uma solução como deve ser, veem valor em evoluir e dar feedback para evoluir os próprios processos e como é que eles poderiam ser mais eficientes. Lá fora não tanto.
tem que ser muito forçado essa gestão. Quanto à segunda pergunta, sobre esta temática do ESM, a nossa experiência é que o que nós temos feito, é verdade que há vários pontos de toca onde tocam com ferramentas de BPM, mas a nossa experiência é que eu não tive ainda nenhum projeto onde o cliente diga assim, eu quero implementar Enterprise Service Management na minha casa. Foi sempre projetos de ITSM ou de renovação tecnológica e conseguimos fazer fases subsequentes com Enterprise Service Management. Porque os clientes também viram a necessidade, viram que tinham áreas que não conseguiam funcionar desta maneira, tinham muita ineficiência, e então viram o ITSM como uma solução alternativa. Foi, vamos ver o que isto vai dar. Pior do que está não fica. E depois, quando tinham tantos benefícios, ainda por cima com um investimento tão pouco, porque estamos a falar de trazer pessoas para uma ferramenta que as pessoas já existem, não precisam de comprar ferramentas novas. Muitos dos clientes veem valor nisso e melhoram, beneficiam e otimizam os seus ativos de IT. Muito bem. Sim, e no fundo também é interessante porque não se parte efetivamente da folha em branco, nem o cliente geralmente parte de um pedido em branco, não é? Ele parte de uma dor ou de um problema que tem, Exatamente. mas já no âmbito do seu contexto. E este é um tema interessante, sobretudo quando nós fazemos aqui a ligação aos impactos de uma implementação da ESM, por exemplo, nas arquiteturas de sistemas de informação e nas arquiteturas da informação. E a minha questão seguinte seria, como é que vocês têm visto o benefício em termos, por exemplo, da gestão, da evolução das arquiteturas dos sistemas de informação quando integram um projeto da ESM, porque efetivamente o ESM pela sua gênese e pela sua definição, é bastante integrador, não é? É esse o conceito. E, portanto, quais são os impactos que têm visto e as melhorias que têm visto nas próprias arquiteturas? Está-se a referir às arquiteturas das aplicações com quem vamos integrar. Exatamente, e no fundo, e às arquiteturas da própria informação, aos fluxos da informação e à forma como a própria organização passa depois a otimizar os fluxos e a gerir de forma diferente do ESIS anterior. Certo. A abordagem que nós temos tido para a automatização, e já temos alguns projetos nessa área, é, primeiro, começamos sempre pelos mais simples. O cliente, começamos por, vamos supor, um departamento de recursos humanos, que esse é o caso mais simples que uma organização pode implementar. Começamos por fazer os catálogos de serviços, os pedidos, vamos substituir o método de entrada, o e-mail, que é como as pessoas comunicam, vamos substituir, vamos estruturar todos estes mails e todas estas atividades num processo e num catálogo de serviços. Depois, o que nós fazemos é agarramos nestes serviços que aqui estão e vamos ver quais é que têm intervenção humana. Destes que têm intervenção humana, e que nós vamos olhar para ver quais é que têm intervenção humana nas outras ferramentas. Por exemplo, é difícil automatizar um pedido de um pedido de declaração para uma entidade bancária, não é? Eu chego ao pé do meu departamento de recursos humanos e digo, olha, vou fazer um empréstimo, preciso de uma declaração para entregar na entidade bancária como sou efetivo. É difícil automatizar este tipo de processo, mas aqueles processos que têm ações manuais em outras aplicações, por exemplo, quero promover um empregado, há um empregado que vai mudar o local de trabalho, ou vai mudar de área, etc. Esses são os que nós pegamos. É sempre quando há interação manual nas outras aplicações. E depois, temos é que ver o que é que as outras aplicações suportam. Será REST APIs, queries a bases de dados, algum tipo de importação que nós possamos fazer e, prominentemente, vamos sempre por APIs, REST APIs, webhooks,
porque normalmente as ferramentas todas já têm estes métodos de integração nativamente. E aí, graças a Deus, há 5 anos para cá, ou há 10 anos para cá, qualquer ferramenta que seja comercializada já vem sempre com uma camada da API por cima, onde nós podemos trabalhar e podemos automatizar as ações. Muito bem. Obrigado, Jaime. Só espreitar aqui, ainda não temos questões no chat, elas devem aparecer daqui a pouquinho. Lançar mais uma questão. Tocou aí num ponto muito interessante e que é muito caro, quer ao ITIL, nas suas várias versões evolutivas, quer, por exemplo, à ISO 20000 e curiosamente que já passou para outras normas, nomeadamente para aquelas mais genéricas, como a ISO 9001, que é a gestão do conhecimento. No fundo, a minha pergunta é, sendo o ESM, na prática, um integrador e um modelo que vai agregar, qual é o maior partido que, da vossa experiência, as organizações têm tirado a nível da gestão de conhecimento? Porque muitas vezes nós falamos de gestão de conhecimento, mas as organizações acabam por fazer uma melhor gestão da informação, porque estes conceitos às vezes têm aqui um limbo, não é? E portanto, do ponto de vista efetivo do conhecimento, o que é que têm retirado? E ligando isto a outra nota interessante que deu, que é a extensão, por exemplo, do ESM e das implementações a processos de onboarding. Se eu entendi bem, a determinada altura, nos processos dos recursos humanos e na extensão do programa, estariam previstas essas extensões para atividades onboarding e processos de acolhimento, etc, etc. E, portanto, que tipo de melhor gestão do conhecimento é que se passa a fazer, de acordo com a vossa experiência de implementação, com o ESM? Aqui, vou começar pelo fim, que é a parte que falou do onboarding. O que nós estamos a fazer, por exemplo, na Santa Casa, é um processo de onboarding. Antes de falar disto, normalmente nos clientes, há um grande desafio que eles têm e estão todos a atravessar, que é a gestão de perfis dentro da minha organização. Todos os clientes com que eu falo, todos têm este problema, que é como é que eu atribuo perfis às pessoas, como é que eu retiro perfis às pessoas. Quando estamos a falar nesta questão do onboarding, é automatizar. Chega um empregado, ele tem uma determinada característica, uma determinada role, e nós automaticamente vamos criar os perfis do utilizador. Nós, na realidade, estamos a integrar com uma ferramenta que vai criar todos os perfis do utilizador que esta pessoa vai ter em diversas aplicações. Isto será tanto para o onboarding, criar os processos e criar estes perfis, como para o offboarding, depois será retirar estes perfis e estas permissões que as pessoas têm nas ferramentas. Quanto à questão de base de dados de conhecimento, ou da gestão do conhecimento, eu vejo a gestão do conhecimento como duas componentes completamente distintas. Uma é a base de dados de conhecimento que está disponível para todos os operadores. Isto seja ESM ou ITSM é igual, que é, eu tenho os tickets, os meus histórico de tickets, e tenho os meus artigos de conhecimento, onde eu, que estou a resolver um ticket, que estou a resolver um incidente, consigo facilmente consultar e tirar proveito das soluções que já foram feitas em tickets anteriores com o mesmo problema, ou em tickets semelhantes, e consigo tirar aqui ideias e consigo seguir um fluxo de troubleshooting. Aqui, esta área, as próprias capacidades de machine learning que as ferramentas têm vão sempre ajudar os utilizadores ou os operadores, mesmo que eles não queiram. Se eu estiver a trabalhar num ticket e tenha lá uma solução parecida, as próprias funcionalidades nativas da aplicação me vão dizer, olha, tens aqui 3 ou 4 soluções que são possíveis ajudar-te. A outra parte, que é a parte mais difícil, que é a gestão de conhecimento para os utilizadores finais. E aí, apesar de nós publicarmos nos catálogos e nos portais de self-service, e de o utilizador, se fizer uma busca, vai-lhe aparecer tanto os pedidos que
podem ser para ele criar, como os artigos de conhecimento que o podem ajudar naquele problema, os utilizadores não usam. Eles não querem usar. A única maneira que eu vi até hoje em que seja efetivamente a base de dados de conhecimento é com a utilização do agente virtual. Porque com o agente virtual nós estamos a escrever e nós conseguimos dizer logo, olha, vê este artigo de conhecimento antes de criar um pedido. E aqui os grandes benefícios, logo o grande benefício será a redução de tickets para as áreas de helpdesk e as áreas de back-office. Claro, e era precisamente nessa segunda dimensão, percebendo perfeitamente que há a dimensão mais operacional da Knowledge Database, que já está, obviamente, por força dos processos de TIL, operacionalizada, era nessa dimensão, e o grande desafio é efetivamente aí, não é? Na experiência do utilizador e na experiência dos vários perfis do utilizador, dos internos, dos externos, e da forma como conseguimos, no fundo, fazer com que se potencie a automatização e os automatismos, não é? Muito bem. Temos aqui, o tempo voa, eu de repente tenho que gerir também aqui o tempo e temos 9 minutos, ainda tenho aqui várias questões, mas vou ter que selecionar, e há uma, vou fazer mais duas, uma aqui um bocadinho integradora e depois uma final, que tem a ver mais com o futuro. Mas há uma questão que é, do ponto de vista da experiência que têm tido, que KPIs, que tipo de impactos é que as organizações conseguem efetivamente evidenciar, quer a nível de indicadores de performance, indicadores operacionais, quer a nível de indicadores da percepção, nomeadamente a percepção dos utilizadores dos sistemas. Portanto, qual é, no fundo, a vossa experiência relativamente ao verdadeiro impacto medido em termos de KPIs, ou seja, produtividade, eficiência, os próprios resultados dos processos, o feedback que os utilizadores dão, a sua percepção, satisfação, etc., qualidade em geral. Qual é a vossa, no fundo, a vossa sensibilidade para as várias implementações que vão fazendo? Qatar à parte, porque o Qatar, num contexto de pressão, também percebemos que, ok, foi implementado e só a partir de agora é que se calhar vão começar a tirar dividendos da implementação, não é? Até agora Não, o Qatar foi logo no momento, quando nós colocamos as equipas de segurança a trabalhar dentro da ferramenta, primeiro descobrimos ou desencobrimos algumas fragilidades que a equipa tinha e que não foi fácil de gerir, porque, como eu disse, aqueles são vários fornecedores. Portanto, tínhamos, por exemplo, na área de infraestrutura a HPE, na área de telecomunicações a Nokia, e a área de segurança era levada por um fornecedor que chama-se Manai, que é um fornecedor, acho que é uma empresa indiana que trabalha muito no Médio Oriente. E nós desencobrimos algumas fragilidades da equipa, o que foi difícil. Abriram a caixinha de Pandora lá do outro lado. Foi mais ou menos isso, foi. Depois houve muito trabalho com os SLAs. Portanto, a princípio, o que nós fizemos foi definirmos logo os KPIs por default do ETSM. Estamos a falar do tempo de resposta, o tempo de resolução, os SLAs, aqueles KPIs resolvidos na primeira linha, etc. E foi quando nós detectámos que havia ali muitos problemas nos SLAs, que eram supostamente contratualizados com o cliente final, que seria a Vodafone, e houve ali um grande ajuste dos SLAs até eles estarem definidos, porque no primeiro mês eles falharam 90% dos pedidos dos SLAs. Depois, agora já me esqueci, foi da primeira parte da pergunta, desculpe, António. Não, a questão tinha a ver no fundo com fora do projeto do Qatar e com esse impacto imediato, fruto também da cultura e no fundo do modelo de organização vigente antes e que passou a vigorar. A questão era que tipo de impactos é que os vossos clientes reportam após a implementação do ESM? Pronto. Assim, o Montepio é um caso particular, porque o Montepio, se por acaso a ferramenta de TSM não estiver
a funcionar às 8h30 da manhã, é o pandemónio do banco. É que passou a ser uma ferramenta crítica. E para os utilizadores, nós conseguimos melhorar muito a eficiência da equipa, porque a equipa que recebia todos os pedidos recebia por telefone. E como as pessoas não conseguiam fazer tracking dos pedidos, ligavam novamente a saber, olha, como é que está o pedido X? E lá andavam eles à procura do e-mail e depois dos e-mails que tinham mandado para outras equipas. Portanto, em termos de eficiência, foi enorme a capacidade. E depois é dar expectativa também ao cliente. Os clientes, as pessoas do balcão, adoram isso, que é, eu digo, olha, abriste agora um ticket e o teu ticket está previsto estar resolvido amanhã, ao meio-dia. Eu dou-lhe essa visibilidade. Ele até ao meio-dia não me chateia. Pronto, ao meio-dia e vai ligar, ou vai fazer um update lá no portal, a perguntar qual é o estado. Mas eles ter a expectativa de resolução. Além disso, e também isso que eu ia dizer, e estava aqui na parte de trás da minha cabeça, que é, nós fizemos também, por cada pedido, isto no Montepio e na Santa Casa é igual, por cada pedido que é criado, nós mandamos um inquérito de satisfação ao cliente. São ferramentas, são funcionalidades nativas da ferramenta de ITSM. E notamos muito, portanto, apesar de o índice de resposta ser por volta dos 30%, 40% das pessoas, notamos muito uma grande adesão e uma grande satisfação dos utilizadores finais com a adoção destes portais e destas funcionalidades todas que eles estavam habituados a mandar só por e-mail. E depois também havia pedidos perdidos, que ninguém sabia onde é que tinha sido feito o e-mail. São os problemas normais. Claro. Okay? E que ficaram todos resolvidos com estes temas. Muito bem. Obrigado, Jaime. Nós temos, entretanto, aqui o inquérito para os participantes preencherem e agradecemos desde já o preenchimento e o feedback que nos dão. Uma última pergunta, antes depois de passar aqui à Daniela para fazermos o fecho, e a pergunta prende-se efetivamente com o futuro, que é, dada a vossa vasta experiência e a vossa presença global e, no fundo, o know-how que têm em termos de implementação e no fundo, de acompanhamento, follow-up deste tipo de projetos, quais são os principais desafios? Porque nós estamos com a buzzword da transformação digital, não é? Continua, Sim. vai continuar e, portanto, quais são os principais desafios a quem vai implementar a ESM e a quem vai, no fundo, querer tirar potencial das ferramentas e destes modelos da ESM? Eu acho que o grande desafio vai ser a especificidade de cada negócio. E, portanto, o ESM não tem ainda uma framework definida, não há ainda nada estruturado, mas vai ser o grande desafio. Cada projeto vai ser um projeto diferente, vocês vão apanhar roadblocks e pedras pelo caminho, que vão ter que ultrapassar. Acho que faz parte e acho que com a experiência que vamos adquirindo nestes projetos vamos aprendendo a levar as pedras. A mim ajudou-me imenso a olhar sempre para o ITIL. Sempre que eu tinha uma pedra no caminho, eu voltava para o ITIL e via, tenho isto, como é que o ITIL o resolveu? E tentava sempre fazer. Para outra questão que eu acho que também vai ser importante, é a falta de percepção que os utilizadores que estão do outro lado, ou seja, as pessoas dos recursos humanos, os diretores de recursos humanos, que nos mostram e nos dizem quais são as atividades, eles não têm a percepção do que é gestão de serviço. Então, essa vai ser uma dificuldade, por isso façam protótipos regularmente com eles e nos mostrem o que é que estão a fazer, porque hoje em dia é muito fácil, as ferramentas são no-code, vocês rapidamente implementam um workflow, rapidamente alteram os workflows, alteram os formulários e conseguem ir mostrando regularmente o que estão a fazer e qual o trabalho efetivo. Porque depois, acredito, se eles não têm nada, como a grande parte das organizações, vão tirar um ganho enorme só em terem as funcionalidades nativas que o ITSM já traz.
Obrigado, Jaime. Estamos exatamente em cima das 7 horas e, com muita pena minha, vamos ter que terminar, mas quero-lhe agradecer imenso. Foi um Obrigado, prazer, um prazer enorme. Foi uma sessão muito agradável, muito interessante do ponto de vista da colagem à prática. Agradecer a todos os participantes que estiveram connosco no fórum. Daniela, passava-lhe a palavra para fecharmos agora. Obrigado e até breve. É isso mesmo, e resta-me então, em nome do ITSMF, reforçar este agradecimento a todos os que se juntaram a nós neste primeiro It's Time to Talk About deste ano, sobre ESM, com a presença do Jaime Abreu e da Microfocus, a quem também muito agradecemos. Entretanto, fiquei esta nota para o dia 23 de fevereiro. Vamos ter mais um It's Time to Talk About, por esta mesma via Zoom, onde vamos falar sobre as principais alterações da ISO 27001-2022 pela LRQA. Na próxima semana estarão online quer o resumo deste evento de hoje, quer então as inscrições para o próximo de dia 23. Muito obrigada a todos. Não se esqueçam de nos contactar, de nos deixar o vosso feedback. Pode ser pelo e-mail do secretariado ou pelo comunicação@itsmf.pt. Deem-nos as vossas sugestões. Temos um ano pela frente em que queremos muito continuar a satisfazer a vossa curiosidade e a vossa procura de mais conhecimento nestas matérias do ITSM. Muito obrigada, continuação de uma boa quinta-feira e até para o mês que vem. Obrigada, até à próxima. Obrigado, até à próxima. Obrigado, Jaime, um abraço. Obrigado, Will. Um abraço. Obrigada.